Boa tarde, internautas. Boa tarde, profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências. Boa tarde aos cidadãos e cidadãs que também acompanham o nosso CREA Orienta para ficar um pouco mais por dentro, né, dos nossos produtos também. Boa tarde aí aos nossos colaboradores. Já temos aqui uma turma boa aqui. Os que entraram primeiro aqui, Vladimir, Poliana Figueiredo, Eduardo Menezes, Breno Lobo, João Cleómenes, Cláudio Almeida, Leilinha Lacerda, S. Galindo, Juscelio também está aí, nossa colaboradora, Tiago, nosso palestrante de hoje, né, Tiago? O Edelcio, Luciano Pedrosa está aqui também conosco, Simone Galindo, Rosmaria, nossa gerente de políticas institucionais, a Milena também está aqui conosco, Marcelo Oliveira, Natália Amorim, nossa assessora jurídica, Dilma Moura, turma boa, Melania Ramalho, da fiscalização, Edson Gomes. Vamos lá, vou chamar aqui o Tiago, entrar na sala para a gente começar um bate-papo aqui, né, Tiago? Tá aqui. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Boa tarde, presidente. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Que bom tê-lo aqui conosco para trazermos mais informações aí para os nossos profissionais da nossa sociedade, né? Hoje, em mais um CREA Orienta, esse projeto iniciou-se já agora na época da pandemia, né? Nos tempos de pandemia, onde já nasceu de forma online, né? E, diferentemente do Terça no CREA, ele trata sempre de nossos produtos, né? Nossos produtos, daquilo que a gente tem como a essência do dia a dia, né? Para os profissionais e para a sociedade que também utiliza os nossos serviços, né? Então, o nosso tema do CREA Orienta de hoje é ética profissional, código de infrações. Já está aqui conosco o Tiago Gomes, que é assistente técnico. Já fixei aí, né, o tema para quem for chegando também. Você aí aproveite e mande o link aí para os seus amigos, seus colegas, tanto de engenharia como também que não seja, mas que tenha interesse nesse tema. Esse tema é interessante, é algo que faz parte do dia a dia, deve fazer parte do dia a dia, né, do profissional, dos nossos profissionais. Então, hoje, com o Tiago aí, que é especialista aí, o Tiago é assistente técnico nosso e trabalha também, normalmente ele é quem assessora a comissão de ética no CREA Pernambuco. Tiago, seja bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. E vamos falar agora de ética, né? Um assunto tão importante para os profissionais e a sociedade. Justamente. E por que falar em ética profissional, Tiago? Então, vamos começar aí. Por que razão? Por que a gente está trazendo esse tema hoje? Certo, presidente. Inicialmente, o sistema Confiacrea, ele fundamenta-se em 3 pilares, que é a fiscalização profissional, a valorização profissional e a ética profissional. A ética profissional é a conduta do profissional no exercício de suas atividades profissionais. Podemos até dizer que é a maneira pelo qual o profissional conduz o desempenho de suas funções, obedecendo todos os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional e o relacionamento com clientes, empregadores e colaboradores. Muito bem. E dentro do nosso sistema, lógico que a gente tem um código de ética, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a questão de como deve ser a conduta dos nossos profissionais, né? Diante desse nosso código de ética. Isso, nós temos alguns normativos que falam sobre ética. Tem a resolução 1002, que ela adota o Código de Ética Profissional do Sistema. Temos a Lei 5.194. Temos a resolução 1004, que aprova o regulamento para a condução do processo.
e temos a Resolução 1090, que dispõe sobre o cancelamento do registro profissional. Esse aqui é o nosso código de bolso, esse aqui é o nosso exemplar de bolso, e o Código de Ética, ele anuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, que são as modalidades abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Ela relaciona direitos e deveres correlatos aos seus profissionais. Cabe destacar que o Código de Ética tem alcance sobre os profissionais em geral, qualquer que seja seu nível de formação, modalidade ou especialização. Significa dizer que ele é único, né, para todo o sistema, independente da profissão, não é isso? Exato, ele é único, independente da profissão. Fala um pouco aí, Tiago, para nós, sobre os fundamentos éticos, de conduta, os direitos e deveres dos profissionais diante desse Código de Ética, por favor. Exato. O Código anuncia alguns fundamentos, princípios éticos, as condutas, os deveres e os direitos dos profissionais. Dos princípios éticos, nós temos a relação ao objeto, à natureza, a honradez da profissão, da eficácia do relacionamento profissional, e podemos destacar alguns itens desses princípios éticos, que seria a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços. Temos também o item que é a profissão é praticada através do relacionamento honesto e justo, com o espírito progressista dos profissionais, com seus gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores. Certo. Pois não. Eu sei que você tem concluído esse tema. Mas vamos lá, pode falar. Com relação aos deveres dos profissionais, citamos alguns também, que é desempenhar sua função nos limites de suas atribuições ou de sua capacidade pessoal de realização, atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e perícias, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Certo. E tem a questão também das condutas vedadas, não é isso? Isso, exato. Algumas das condutas vedadas aos profissionais, que está lá descrito aqui no Código de Ética, é descumprir voluntária e injustificadamente deveres de ofício, prestar de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica, que possa resultar em dano a pessoas ou bens patrimoniais. Também temos um dos itens, que é usar de artifícios ou expedientes enganosos para obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos. Certo. Mas assim, os profissionais só tem dever, só tem vedação, não tem direito nenhum não no Código de Ética, não traz nenhum direitinho para o profissional? Sim, todos nós temos os direitos. Eu destaco alguns, que é o uso do título profissional, a justa remuneração, proporcional à sua capacidade e dedicação e grau de complexidade do serviço, a competição honesta no mercado de trabalho e também a propriedade do seu acervo técnico profissional, que é de extrema importância para a sua vida profissional. Tiago, quando é que um profissional é considerado assim, que ele cometeu uma infração ética? O que seria isso assim na essência? Correto. É todo ato cometido pelo profissional, cabe destacar no exercício de sua função, que atende contra os princípios éticos, descumpre os deveres de ofício, pratique condutas vedadas ou lese direitos de outrem. Certo. Como eu falei ainda há pouco, você normalmente é quem dá assistência técnica à comissão de ética, né? Isso. Quais as principais denúncias? Quais os principais... Existe assim um modelo de problema assim que é mais corriqueiro? O que é que você tem assim? Certo. O que é que temos mais de denúncias e casos que chegam até a comissão de ética? Certo. Nós temos alguns fatos principais que são denunciados aqui com a gente. Posso destacar descumprimento de contratual, que envolve abandono de obra, demora na finalização do serviço, falta de qualidade do serviço. E para fazer um linkzinho, ficar mais fácil da compreensão, essa denúncia pode ser enquadrada, por exemplo, nos princípios éticos. Na profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos seus compromissos profissionais. Certo. Nós também
nós também temos uma demanda muito grande de peritos que não entregam laudo na justiça. Recebemos diversas denúncias da justiça, principalmente do trabalho, de peritos que não entregam laudos. E essa falta pode ser enquadrada nas condutas vedadas com suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Quer dizer, ele se habilita, mas não entrega o resultado esperado pela justiça, no caso. Exato. Ele aceita a perícia, mas não entrega no prazo correto, às vezes deixa de entregar, não responde à Justiça do Trabalho. Aí, pelo Código de Processo Civil, eles denunciam a nós para apurarmos a conduta ética do profissional. Tá. E, na realidade, assim, quais as penalidades pela infração ao Código de Ética que nós temos, Tiago? Certo. Pelo Código de Ética, geralmente, nós temos a advertência reservada e a censura pública. Porém, a Lei 5.194 também prevê a suspensão temporária do exercício profissional e o cancelamento do registro. E consta até um artigo específico para o cancelamento do registro, que é o artigo 75, que ele fala que pode ser efetuado por má conduta pública, escândalos praticados pelo profissional ou condenação definitiva por crime infamante. O que seria crime infamante para esse caso? Para que presidente. chegasse essa punição? Pois é, presidente. Sempre teve uma discussão sobre isso. Esse artigo passou muito tempo sem ser utilizado porque não tinha uma definição. Para isso, o CREA normatizou uma resolução, a 1090 de 2017. Ela estabelece os itens enquadrados em má conduta pública, escândalo e crime infamante. Para má conduta pública e escândalos possíveis de suspensão ou cancelamento, nós temos como incidir em erro técnico grave por negligência, imperícia, imprudência, causando dano, manter no exercício da profissão conduta incompatível com a honra, a dignidade e a boa imagem da profissão. Um item bastante interessante nesse é falsificar ou adulterar documentos públicos emitidos ou registrados pelo CREA para obter vantagem indevida para si. Vez ou outra nós recebemos algumas denúncias por falsificação de documento do CREA, em especial para participação de licitação. Nós temos também usado a prerrogativa do cargo, emprego ou função pública para obter vantagens, ter sido condenado por Tribunal de Contas ou pelo Poder Judiciário por prática de ato de improbidade administrativa no exercício de sua função. E também o outro motivo que pode levar à suspensão ou cancelamento é ter sido penalizado com pelo menos 2 censuras públicas transitadas em julgados nos últimos 5 anos. Ô, Tiago, no caso do cancelamento, ele é definitivo ou o profissional ainda pode recuperar o registro dele? Certo. O cancelamento do registro ele é definitivo. Aquele registro será cancelado. Porém, o profissional pode solicitar um novo registro profissional, uma nova numeração profissional, decorrido no mínimo 5 anos do trânsito em julgado da decisão administrativa do cancelamento. Ah, certo. Como eu falei também no início, muitas vezes temos aqui na nossa live não só profissionais, vai servir para o profissional também, mas assim, a sociedade em si, como ela deve proceder se ela quiser denunciar um profissional no CREA? Certo. A denúncia ele pode ser feita pelo SITAC, pelo nosso sistema corporativo, ou presencialmente no atendimento do CREA, na sede ou nas suas inspetorias. Uma pergunta básica assim, quem pode denunciar? Todo mundo pode denunciar, né? A denúncia pode ser feita pelas instituições de ensino que ministram cursos vinculados à área do sistema Confia-CREA, por qualquer cidadão, individual ou coletivamente, mediante requerimento fundamentado, associações ou entidades de classes fiscalizadas pelo sistema Confia-CREA e pessoas jurídicas de interesse público, individual ou coletivo. Esse processo também pode ser instaurado de ofício pelo CREA, mediante relatório de fiscalização. Certo. Sim, e eu destaco... Eu digo importante essa informação aí. Isso, nós podemos também fazer de ofício pelo CREA.
E eu destaco que a denúncia deve estar acompanhada de elementos ou indícios comprobatórios do fato alegado. Não pode apenas denunciar sem ter a comprovação do fato. Certo. Mas assim, ela pode ser anônima, essa denúncia. Digamos, o cidadão, ele quer fazer uma denúncia, mas ele não quer aparecer por algum receio, seja lá o que for. Pode ser anônima ou tem que ser verbalizada, declarada a origem da denúncia, pessoa? Certo. A denúncia por infração profissional não pode ser anônima. Ela somente será recebida pelo CREA se tiver nome, endereço, CPF ou CNPJ e o elemento comprobatório do fato alegado. Para evitar, vamos falar a palavra da moda, né? Para evitar fake news, né? Exato. Porque senão poderia uma pessoa, simplesmente para tentar prejudicar a outra, criar factoides, né? Ou então fazer denúncia sem ter a devida comprovação. Né? Exato. Tiago, como é o trâmite de um processo ético? O processo, quando é recebido pelo atendimento do CREA, ele é encaminhado inicialmente para a cama especializada da modalidade do profissional denunciado, que fará uma análise prévia da denúncia. É emitido uma notificação ofício ao denunciado para que ele apresente sua defesa em até 10 dias. Após isso, a Câmara analisa, caso ela entenda que existem indícios de infração ética, o processo é encaminhado para a Comissão de Ética Profissional. Caso entenda que não existe nenhum indício, o processo é arquivado. Aí chega a Comissão de Ética. A Comissão de Ética é a área responsável pela instrução do processo, que consiste na análise mais detalhada dos fatos, na tomada de depoimentos denunciante e denunciado, nós fazendo essas oitivas, e também das testemunhas por eles arroladas, fazendo a obtenção de provas não proibidas em lei e adoção de qualquer diligência que seja necessário para o esclarecimento dos fatos. Após isso, após toda essa apuração, a comissão elabora um relatório contendo o fato imputado, o que foi apurado, o registro das ocorrências. Ele enquadra nos itens daqueles que nós falamos, das condutas vedadas, dos deveres, é feito esse enquadramento e o processo é devolvido para a Câmara Especializada do denunciado. Há casos em que precisa ir para o plenário? Exato. Esse processo, quando devolvido para a Câmara Especializada, a Câmara vai realmente julgar, porque a Comissão de Ética ele faz toda a apuração e a Câmara julga. Após a decisão da Câmara, as partes, se não se sentirem atendidas pelo seu pleito, ele pode recorrer ao plenário do CREA, apresentando novos fatos para justificar a sua denúncia. Existe também outros casos também, por exemplo, se tratasse de conselheiro do CREA ou do presidente da presidência do CREA, não é isso? Também quem julga... Isso. Pois não? Nesse caso, quando envolver conselheiros, presidentes, funcionários do CREA que sejam profissionais do sistema, a denúncia, o processo ético em si, né, nesse caso já é processo, ele deve obrigatoriamente, independente da decisão da Câmara, ser analisado pelo plenário do CREA e pelo plenário do CONFEA. Certo. Tiago, quanto tempo, em média, leva um... Eu sei que isso não é algo assim pré-definido, porque depende da complexidade, mas em termos médios, assim, quanto tempo leva um processo ético? A questão do prazo realmente é um pouco difícil ao mensurarmos, porque nós dependemos também de oitivas. Normalmente nós temos que intimar o denunciante ou denunciado com prazo mínimo de 15 dias. Algumas vezes eles alegam que não podem comparecer, esse prazo tem que ser adiado. Já digamos que um processo aqui, que não é tão demorado, cabe ressaltar, dura em torno de 1 ano. Em outros CREAs chegam a quase 5 anos, que é o prazo limite para ser prescrito. Certo. Mas assim, o profissional que está sofrendo um processo ético, ele tem amplo direito de defesa, isso é respeitado,
tanto, se ele quiser ser ouvido novamente, pode ser concedido? Como é que seria assim, esse trâmite aí, nessa questão? Certo. Em todos os passos, ele é comunicado e é aberto o espaço para ele apresentar defesa. Desde o início do processo na Câmara Especializada, antes da admissibilidade, ele recebe um ofício sendo informado do fato e dado um prazo de 10 dias para ele apresentar defesa. Posteriormente, na Câmara Especializada, na Comissão de Ética, também é informado para ele, mandado ofício para ele, informando o resultado da apuração do relatório da Comissão de Ética, onde ele pode apresentar defesa. A Câmara Especializada também dá um prazo. E, além disso, ele pode recorrer tanto ao plenário do CREA quanto ao plenário do CONFEA também. E no plenário do CONFEA ele tem direito a uma reconsideração da decisão do plenário do CONFEA. Ou seja, ele tem... No plenário do CREA, no caso. Uma reconsideração... Não, ele... No plenário do CONFEA, uma reconsideração da decisão do plenário do CREA, no caso. É isso? Ele pode recorrer uma vez ao plenário do CONFEA, da decisão do CREA, e caso ainda não seja atendido pelo plenário do CONFEA, ele pode pedir mais uma reconsideração a essa decisão do plenário do CONFEA. Ah, sim. Mais uma oportunidade. Então, realmente, tem muitas oportunidades de defesa, né? Tiago, você, como eu já falei, técnico da comissão, no momento é você. Qual o maior desafio assim, que você enxerga para você? Porque você, como técnico, é quem orienta, né? Então, o que é que você teria assim, como maior desafio para Tiago? Você é profissional do sistema, mas lá você está como assistente técnico, né? Não como conselheiro. Entendeu a minha pergunta? Eita, Tiago caiu aqui. Vou chamá-lo novamente. Opa, caiu. Vai voltar. Certo, voltamos. Não sei se você conseguiu ouvir a minha pergunta toda. Qual o maior desafio para você como assistente técnico da Comissão de Ética? Certo. Você poderia aproveitar, Tiago, me permita, e explicar um pouquinho qual é o teu papel na Comissão de Ética, você como assistente técnico, né? Aproveita e faz as duas coisas aí. Certo. O meu papel na Comissão de Ética, eu faço toda a instrução do processo e dou apoio aos conselheiros nos seus relatórios. Nós temos também um apoio do jurídico, do CREA, e do assistente da comissão. O processo, quando chega à comissão, ele é encaminhado para mim, eu faço a instrução desse processo, combato os normativos, vejo quais são os principais enquadramentos para dar um subsídio ao conselheiro. Geralmente, nós temos, às vezes, processos com 400 folhas, 500. Isso aí demandaria muito tempo para o conselheiro analisar de forma mais detalhada isso. Eu faço esse resumo enquadrado nos nossos normativos e fica a critério do conselheiro, né, relator, verificar e fazer seus quesitos, né, porque sempre temos oitivas, nós fazemos os quesitos para serem questionados aos denunciantes e ao denunciado. Tiago, tem outra questão que eu, na posição de presidente, enxergo, a gente discute isso muitas vezes no Colégio de Presidentes, né? Todos os presidentes de CREA. A questão é a seguinte, o número de processos na Comissão de Ética, processos éticos em um CREA, ele pode denotar duas coisas. Ele pode denotar um estado onde existem poucas infrações, ou então um estado, quando eu falo estado, eu me refiro ao CREA, né? O estado, porque o CREA é estadual. Ou então que naquele estado poucas pessoas denunciam. Qual é a sua leitura? E assim, você acha qual a média de casos que temos por ano? E assim, se você acha que comparando, eu acredito que você se comunica com outros colegas de outros estados, comparando CREA Pernambuco com outros estados, a gente está no nível de muitos casos, de poucos casos, mediano?
Como é que está isso? Nós temos poucos processos relacionados a alguns CREAs. Hoje nós temos tramitando 10 processos que estão com os conselheiros, alguns já para na iminência de fazer oitiva, mas com essa questão da pandemia ficou um pouco complicado essa oitiva, porque a oitiva tem que ser presencial ou em ambiente controlado pelo CREA. Não podem fazer uma oitiva à distância com o profissional, digamos, na sua casa, o denunciado na sua casa, por exemplo. Ele está no ambiente controlado. Nós temos 10 processos tramitando. Normalmente, pelo que eu falo pessoal, alguns CREAs, digamos, com a mesma quantidade de profissionais com a gente, mesmo limites, média de atividades de RT registradas, nós temos quase a mesma média. O pessoal varia de 14, 20 processos, mas tem alguns outros estados, alguns CREAs, que têm uma demanda muito grande. Eu cito, por exemplo, o CREA Paraná, que estava com 400 processos de ética tramitando. Certo. A diferença é grande, né? Isso. A qualidade, eu diria assim, as denúncias aqui no CREA Pernambuco, elas normalmente elas têm cabimento ou muitas vezes o processo cai inicialmente por conta de ou falta de comprovação ou descabimento, alguma coisa desse tipo? Eu estou na comissão de ética desde 2015, sendo assessorando a comissão de ética. E no início da minha gestão. Exato. Normalmente os processos, eles então realmente houveram alguma infração ética, profissionais são muitas vezes penalizados, uma vez ou outra que existe algum arquivamento. Realmente nós vemos que eles só denunciam quando realmente tem uma comprovação, sabem que quem lhe prestou esse serviço prestou um mau serviço. Nós temos poucos arquivamentos. Chegou uma pergunta aqui, Tiago, para mim. Empresas também podem ser alvo de processos éticos? Não, o processo é ao profissional no exercício de sua função. Já houve uma discussão no CONFEA, não sei precisamente, mas foi como 2017, que o CONFEA pensou em fazer alguma autuação ética contra a empresa quando os seus diretores fossem profissionais do sistema. Que aí poderia enquadrar que eles, como diretor da empresa, responsáveis pela empresa, eles não desempenharam a sua função na empresa eticamente. Mas, até então, não existe autuação ética para a pessoa jurídica. Eu me recordo dessa discussão. Isso caiu na mesma situação de que acervo técnico também não é da empresa, é do profissional, né? Haveria aí uma similaridade, né, na questão do tratamento, né? Tiago, a comissão de ética, qual é a periodicidade que ela ocorre? Nós nos reunimos uma vez ao mês, dependendo da quantidade de processo, da complexidade, nós fazemos algumas extraordinárias, e entre esse meio tempo sempre temos alguma oitiva, tanto com o denunciante ou com o denunciado. Certo. Outra pergunta aqui também. A comissão de ética analisa a conduta de agentes públicos? Sim. Independente da função do denunciante, desde que seja profissional do sistema e esteja no exercício de sua função, cabe uma denúncia ética em apuração pelo CREA. Presidente, eu quero destacar essa questão que eu sempre estou falando muito, do exercício de sua função. Certo. Essa questão do exercício de sua função é que nós tivemos, poucas vezes, mas tivemos casos em que um profissional foi denunciado apenas por ser engenheiro. Ou seja, não foi no desempenho da função. Por exemplo, eu sou um profissional, ele é síndico de um condomínio, não atuando com a parte de engenharia lá, mas por qualquer problema que teve lá, denunciar ao CREA a participação dele. E cabe destacar que é sempre dentro da sua função, uma infração no seu exercício da função. Além de você, que é assistente técnico, tem também assistência jurídica também, que é por parte do administrativo do CREA. Quem é que compõe a comissão de ética? Quem é que vota
nos processos? Certo, nós temos hoje os conselheiros, né? São 5 conselheiros da Comissão de Ética, o coordenador e 4 membros. Normalmente essa comissão é formada por conselheiros de várias modalidades, nas nossas 6 câmaras, porque um profissional, um conselheiro não pode relatar um processo de sua modalidade para toda a isenção dos fatos. Aí nós temos hoje 5 conselheiros, nós temos o apoio do jurídico, o meu apoio técnico e a nossa secretária de Câmara. Isso, são três assistentes, né? Esse mandato, no caso, vocês três, né? A assistência técnica, jurídica e administrativa é indicação da presidência. Mas os conselheiros que fazem parte da comissão, qual é o período de mandato deles dentro da comissão? Isso, os membros da comissão são eleitos anualmente na primeira reunião plenária do CREA e pode ser reconduzidos, digamos assim, 2 vezes, né? Eles podem participar 2 vezes da comissão. Já houve também uma discussão junto ao CONFEA para que esse prazo fosse apenas para o coordenador. Até porque, normalmente, o conselheiro, no primeiro ano, ele está aprendendo a questão de ética, que é bem detalhada, muitos artigos, faz isso, o processo ele é bem complexo. E no segundo ano, quando ele começa realmente a atuar, acabaria seu ano. Né? Aí depois está uma discussão junto ao CONFEA para tentar que esse prazo de 2 anos seja apenas para o coordenador da comissão. Entendi. Tiago, para que fique bem claro para os profissionais, para as pessoas, essa comissão, ela tem autonomia ou ela sofre interferências? Vou ser bem claro, o presidente se mete nessa comissão? Não, a comissão tem total autonomia. A comissão já é feita também para ter várias modalidades, né? Profissionais de conselheiros de cada Câmara, para evitar qualquer interferência, como o pessoal fala muito, o corporativismo da modalidade. Para evitar qualquer coisa disso, temos profissionais, temos membros de cada Câmara e o relator do processo não pode ser da mesma modalidade do denunciado. E nessa mesma linha, Tiago, como é tratada a confidencialidade desses processos? Sim, os processos são sigilosos. Todo processo de ética, quando é instaurado o processo ético, ele torna-se sigiloso. Só quem tem acesso ao processo são os membros da comissão, em especial o relator e o coordenador. Em alguns casos, podem ser discutidos previamente o processo com outros membros. E, ao final do seu relato, é lançado para discussão, né, para aprovação do relatório. E aí sim que os outros conselheiros têm ciência do conteúdo da denúncia. Posteriormente, na Câmara, o processo também segue em sigilo da Câmara Especializada, tanto que todas as decisões não sai o nome do denunciado. Ele sai apenas as primeiras letras do nome dele para preservar o sigilo. Certo. Tem outra pergunta aqui, Tiago. Conflito de atribuições profissionais fazem parte do Código de Ética? Quer dizer, pode ser uma infração ao Código de Ética? Sim, sim. Eu vou pegar aqui até o nome aqui que fala sobre isso. Acho aqui. Mas tem, sim. A questão de você atuar sem ter a competência, sem ter a habilitação para isso, também é uma infração ética. Posso citar aqui, presidente, em condutas vedadas, tem aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tem a efetiva qualificação. A exorbitância de atribuição também é uma penalidade ética. Justo. Assim, o que é que, para quem quer fazer uma denúncia, o que é mais importante fazer constar na denúncia? Inicialmente, para ele ser aceito, deve estar aí todos os dados do denunciante, porque ele não pode ser anônimo, e uma denúncia bem fundamentada. Em alguns casos, como
má qualidade de obra, os denunciantes até acostam algum laudo pericial contratado por algum engenheiro para comprovar essa falta, esse erro do primeiro profissional. Ou seja, sempre embasar ao máximo o processo e, se possível, nessas questões de falta de erro na atividade, né, contratar um profissional para fazer esse laudo pericial e acostar o processo. Certo. Tiago, chegou aqui, não é nenhuma pergunta propriamente, foi colocada aí como um comentário. Para ampliar a visão sobre a importância do respeito à nossa código de ética, no meio corporativo, a ética profissional traz maior produtividade e integração dos colaboradores e, para o profissional, ela agrega credibilidade, confiança e respeito ao trabalho. Perfeito, perfeito. A gente, até como cidadão mesmo, a gente entende isso claramente, não é, Tiago? Você quer comentar algo em relação a isso? Perfeito, presidente. Nós vemos que, a partir do momento em que a atuação da comissão de ética é mais efetiva, os profissionais têm um certo medo de atuar de forma antiética e começam a desenvolver suas atividades de forma melhor. Também destaco que é uma questão, algo que nós temos muito envolvendo a questão de ética, é que a Justiça do Trabalho, ao nomear seus peritos, que eles exigem uma certidão de que não consta penalidade ética junto ao sistema. Ou seja, aí nós temos muitos profissionais atuando com perícia e nós vemos que, a partir dessa exigência da Justiça do Trabalho, os profissionais estão tentando ser mais éticos, porque nós reduzimos a nossa quantidade de processos entrando no sistema. O conselheiro Java Moran, ele pergunta aqui, um debate, inclusive ele faz parte da comissão de ética, um debate entre profissionais de formações diferentes pode ser um ato antiético? Vai depender do debate, né? A gente pode repetir? Um debate entre profissionais de formações diferentes pode ser um ato antiético? Eu acho que depende do debate, né? Isso, depende do debate, depende do que foi falado, depende de como foi falado também, para ver se realmente foi algo depreciando o profissional ou depreciando a profissão. Esse é um tema que tem que ser bem discutido isso, para verificar se realmente houve uma infração ou apenas uma rusga, né, entre as partes. Certo. Onde é que o profissional ou o cidadão ele pode acessar? Através de que link? Através do nosso site, do Confere? Onde é que ele pode acessar, Tiago, esse código de ética que nós temos? Pronto. Inicialmente, hoje, o profissional ou o denunciante, se ele for profissional, ele pode pelo ambiente profissional dele do CITAC. Ele entra lá no seu ambiente profissional e entra com o protocolo de outras denúncias, de outras solicitações. Caso não seja profissional do sistema, ele entra no site do CREA, no ambiente público, gera um acesso como usuário externo, pessoa física ou jurídica, para poder ter acesso ao CITAC e fazer essa denúncia. Nós temos no CITAC um canal de denúncia, só que nós estamos ajustando com a empresa do nosso sistema, porque esse canal de denúncia ele permite uma denúncia anônima e não pode ser feita para o processo ético. Por isso nós estamos ajustando isso com eles para que torne obrigatório os dados do denunciante. Mas, assim, a pergunta que foi feita, eu acho que era para saber como acessar esse material, esse livreto de bolsa, como você falou no início. Correto. O site do Confea, a parte de normativos, o profissional tem acesso, as pessoas têm acesso ao normativo do Confea. Tem um link direto para a página, que é o normativos.confea.org.br. E já vai acessar diretamente a página
de legislação, onde terá acesso a todos os normativos do sistema. Onde eu destaco novamente que é a resolução 1002, de 2002, a resolução 1004 e a resolução 1090, de 2017. Certo. Eu baixei agora, aqui a pouco, no computador aqui, eu fui lá no Google e botei Código de Ética Confea/CREA. Vai direto para ele também, aí você pode baixar ele em PDF. Né? Tem um comentário aqui da nossa gerente de políticas institucionais, a Rosa Maria. Ela colocou, eu gostaria de ler aqui. Ela bota aqui: a palavra ética é derivada do grego e apresenta uma transliteração de duas grafias distintas: ethos, que significa ato, costumes, e ethos significa morada, abrigo, protetor. Aí ela continua: dessa raiz, num paralelo com a engenharia, podemos definir ética como uma estrutura global que representa a casa feita de paredes, vigas e alicerces que representam os costumes. Eu acrescentaria aí todas as estruturas, não só casa, né, que as nossas engenharias constroem. Assim, aí continuando, né? Assim, se esses costumes se perderem, a estrutura enfraquece e a casa é destruída. Realmente, eu acho que ela fez uma boa analogia aqui, né? Quando a Rose ela é muito craque nessas coisas. Quando ela faz essa analogia aí, né, do código de ética, da ética em si, com as nossas profissões, né? Muito bacana. Tiago, Exato. pode falar. Exato. Uma coisa que eu falo sempre é que a ética está muito relacionada à moral, né? Que eu falo que é algo que você não faz, mesmo que não esteja ninguém olhando. Isso, justamente. Como diz, ser honesto sem estar sendo vigiado, né? Exato. Então, Tiago, assim, a gente está chegando aqui já quase no nosso tempo final, para a gente não perder a gravação. Mas, assim, o que é que você destacaria? Eu acredito, você nunca me reclamou por ser assistente técnico dessa comissão. Então, eu acredito que você gosta. Então, assim, qual é a maior satisfação que você diria, assim, de participar dessa comissão? Exato, presidente. É uma comissão que eu gosto muito de participar. Realmente, quando eu fui chamado para ser assistente dessa comissão, eu fiquei feliz por ser algo dinâmico, algo que envolve é, todos nossos profissionais, envolve a sociedade, né? Porque a questão da ética profissional envolve muito a sociedade, a segurança da sociedade. Nós vemos mesmo os profissionais que estão denunciados nos processos éticos, eles não atuam de forma ríspida com a gente, que eles sabem que tudo que nós vamos explicar para ele, do que ele infringiu, é apenas aquele puxão de orelha por algo até que ele não tem conhecimento de que isso era uma infração ética. E... Alô, alô? Estou ouvindo. Bom, eu acredito que todo esse conjunto, ele dá uma grande satisfação em participar dessa comissão. Muito bem. Tiago, você enxerga que a legislação que se usa, o modelo que se usa nesses processos, como seguro para não cometer injustiças? Deixa eu acender a luz aqui também. Acender a luz aqui. Sim, presidente, eu considero que o normativo ele é bem completo, ele abrange de forma direta as infrações. Nós damos total respaldo ao denunciado a se defender. Pode ver que ele pode se defender 3 vezes, ele tem 3 chances para se defender. E realmente nós não temos esse corporativismo, mas nós só autuamos, penalizamos o profissional quando está restamente comprovada a sua penalidade. Certo. Ainda há pouco, você falou na questão da exorbitância, da questão de atuar em campo onde não tem atribuição. Mas existe um outro viés, e aí eu quero saber de você se
é corriqueiro chegar a denúncia sobre essa questão, que é o que a gente chama de engenheiro canetinha. É aquele que empresta o nome, digamos assim, né? Empresta o título, né? Faz a RT, mas não acompanha o serviço, não executa o serviço como previsto e como de dever. Né? Então, assim, é até uma forma da gente alertar, porque aí eu lhe pergunto, também isso torna o profissional passível de punição na comissão de ética? Sim, o acobertamento profissional é uma das infrações, pode ser considerada como ética profissional, infração ao Código de Ética Profissional. Nós não temos ainda denúncia sobre isso. Eu acredito que até a própria sociedade não tem conhecimento de que contratar apenas um engenheiro para assinar, ele estaria sendo antiético. Geralmente esse processo ele vem demandado da fiscalização, que faz uma ação sobre isso, e aí ele acaba lá na comissão de ética. Mas até o momento nós não recebemos nenhuma denúncia específica sobre acobertamento profissional. Apenas pela fiscalização, não é isso? Isso, inicialmente tem até uma decisão normativa do CONFEA, a 111, que estabelece como deve ser feito esse mecanismo de quantificação e qualificação do serviço para Isso. tentar apurar o acobertamento profissional. Muito bem. Isso é algo que a gente fala muito, eu mesmo nas minhas entrevistas em rádio, eu costumo falar, porque às vezes o cidadão acha que isso é bom para ele, porque o acoberta, mas quando falta a devida ação profissional, deixa o risco, né? Vem o risco, né, do serviço mal feito, executado de forma fora da técnica, né, e traz de forma perene, né, um risco para aquele cidadão e para a família dele, e para quem o visita, dependendo do que seja o equipamento lá. Temos outras perguntas aqui, Tiago. Vamos lá. A gente tem ainda aí uns 5 minutos, 5, 6 minutos, para não perder de gravar. Quando profissionais prezam... Ah, não, aqui é um comentário. Quando profissionais prezam por valores e princípios éticos, temos um mercado mais justo, mais seguro para a sociedade e mais próspero para todos, correto? Exato, isso é o que está anunciado no próprio Código de Ética. Né? Verdade, isso mesmo. Tem outra aqui, da Silvia. Você poderia esclarecer quais as informações que devem ser dadas para garantir a denúncia de ética, para garantir, acho que é assim, que a denúncia de ética será apurada? Acho que é aquilo que a gente já falou aí, que você disse que dificilmente cai o processo, né? Isso, toda denúncia é apurada. Toda denúncia é apurada. Isso vai depender muito da fundamentação, né? Ele tem que fazer uma fundamentação robusta para comprovar que houve uma infração ética. Não cabe apenas eu chegar e dizer, não, eu contratei um profissional e ele desempenhou um mau serviço na minha casa. Você tem fotos disso, tem comprovação, tem um profissional habilitado que foi lá para testar isso. Todo o processo tem que ser fundamentado. Isso. Não tem como dizer uma fundamentação específica, né? Porque varia de caso a caso. Verdade. Verdade. Ou então, assim, quando há algum sinistro, né? Quando há algum sinistro, a própria promotoria já também entra com a denúncia. Pode ser também assim, Tiago? Ou o próprio Exato. processo jurídico? Sim, nós recebemos recentemente, acho que ano passado, uma denúncia vindo da Procuradoria do Trabalho sobre um acidente que ocorreu no interior, em uma escola, que vitimou uma professora, e eles fizeram a denúncia ao CREA. Eles fizeram toda a apuração e encaminharam para o CREA para verificar a conduta ética desse profissional. Isso. Pois não, pode falar. Nós recebemos também muitas denúncias do Ministério da Agricultura, de empresas, dos profissionais de empresas que descumprem algumas normas, como quantidade de açúcares, BRICS dos produtos. Nós temos uma demanda muito grande de processo do MAPA com relação a esses profissionais da parte de alimentos. Isso. Tá assim,
é importante deixar claro, e acho que a gente está deixando claro aqui, né, que existe o risco, por vários motivos, né, do profissional ser denunciado e ser, dependendo do caso, ser punido na comissão de ética, né? E aí onde está? Chamar atenção a essa questão do profissional que empresta seu nome, né, e ele não acompanha o serviço, ele não elabora o trabalho dele da forma como deveria ser, e, na realidade, quando ele assina a RT, não importa quem fez, ele será o responsável, não é isso, Tiago? Exato. Ele corre um risco muito grande em assinar por algo que ele não acompanhou, porque toda a responsabilidade vai ser dele. Ele, quando fez a RT do serviço, atestando a sua responsabilidade pelaquela obra, ele passa a ser o responsável por aquele serviço, independente da sua atuação ou não. Isso é um risco muito grande ao profissional também, não só à sociedade, como também ao profissional, esse não acompanhamento. Isso. E assim, Tiago, é muito perceptível, eu, como engenheiro civil que sou, vou falar dos engenheiros civis, é muito perceptível quando o profissional ele atua corretamente, ele atua com ética, ele atua realmente utilizando os conhecimentos, ele adquire credibilidade, né? Então, assim, ser ético é obrigação, mas também é vantajoso, né? Então, assim, como chama? É uma coisa que, além de obrigatório, porque existe legislação que exige isso, mas também é vantajoso por conta disso, porque você se destaca, o profissional se destaca por ser ético, por ser competente naquilo que faz, fazer dentro das regras, né? Dentro dos normativos, né? Então, tudo isso aí deve servir para nós, profissionais do sistema, como um incentivo também, não só como uma obrigação, logicamente como uma obrigação também. Parece que chegou mais um aqui. Eita, e o tempo estava até esgotando mesmo, Tiago. O profissional ético. Não. É necessário ressaltar que os líderes são profissionais éticos, ou devem ser para desenvolver as competências do cargo com êxito. Não era uma pergunta, era um comentário. Tiago, faça suas considerações finais, por favor, para a gente encerrar e eu poder salvar a live. Certo, presidente. Eu queria primeiro agradecer por nós podermos falar desse assunto tão importante, que é ética profissional, que serve para alertar aos profissionais e à sociedade. Esse espaço é muito importante para nós. E aos profissionais, vamos sempre atuar junto eticamente. Vamos olhar lá no site do CREA, do site do CONFEA, o nosso código, ver os dispositivos que você acha que não pode, que você pode achar que não é infringência ao código de ética, mas é. E estamos aqui para denúncias, para dúvidas, também pode nos procurar. Muito bem. Tiago, várias pessoas já parabenizaram aqui pela sua excelente explanação. Eu vou ler a da sua colega de comissão de ética, a Natália Morim, advogada, que é assessora jurídica nossa e quem dá assessoria jurídica também é a comissão. Ela bota aqui: parabéns, Tiago, excelente explanação sobre um assunto tão importante. É verdade. Então, Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço a você por se disponibilizar para vir fazer essa live comigo, para a gente trazer mais essa linha de informação aí para os nossos profissionais, para a sociedade, né? Então, agradeço novamente a você, parabenizo pela sua atuação e também pela sua explanação aqui. Para mim foi bem suficiente, foi bem composta, né? Então, assim, fiquei muito satisfeito. Quero agradecer a você, quero agradecer aos nossos internautas aí, aos nossos colaboradores que contribuíram e contribuem aí com as nossas lives, e agradecer principalmente a Deus. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até logo, um abraço.